Obter dois vetores unitários ortogonais ao vetor 4i mais 3j. Então, esse exercício, o que ele nos pede? Ele quer dois vetores, então são duas respostas, certo? Outra coisa, esses vetores têm que ter um módulo igual a 1. E aí, fica claro que se eu tenho um vetor, por exemplo, 3i e 4j, estou inventando aqui, 3i e 4j, então é esse vetor mesmo. Se eu inverter o sinal de cada componente, se eu pôr um sinal de menos na frente de todo mundo ali, esse vetor vai ter o mesmo módulo, a mesma direção, só muda o sentido. Então o que vai mudar é o sinal das componentes de um para o outro nesses vetores aqui. Ó. Senhor, não entendi. Ele está falando o seguinte, eu tenho um vetor aqui, me encontra um vetor ortogonal. Esse aqui, de módulo igual a 1, tá. Só que eu quero um outro também, ortogonal de módulo igual a 1. Só mudou o sinal das componentes. Ó. Mesma direção, certo? Mesmo módulo, mas sentido contrário, só mudar o sinal. Ok, maravilha. Show de bola. E que mais? Ele fala que é ortogonal ao vetor, então se ele é ortogonal ao vetor, o produto escalar é igual a 0, certo? Então vamos resolver isso aqui. Vamos supor que o nome desse vetor fosse V. Ele não deu um nome para esse vetor, eu vou dar um nome de vetor. E o vetor que a gente quer como resposta eu vou chamar de R. Então, ó, R tem componentes x e y, certo? Eu tenho certeza que o produto escalar entre R e V vai dar 0. Por quê? Porque ele tem que ser ortogonal ao vetor V. O vetor R, que eu preciso encontrar a resposta que ele quer, é esse cara aqui, que tem duas componentes que eu chamei de x e y, mas você poderia chamar de laranja e limão, você poderia chamar de bicicleta e fusca, não importa a letra, certo? Essas duas componentes aqui do vetor R é o vetor que ele quer como resposta. E ele é ortogonal a esse cara, então o produto escalar tem que ser 0. Ok, o meu vetor R eu já chamei de componentes x e y. O meu vetor V, as componentes é 4 e 3. Multiplica, soma. Multiplica, soma. Produto escalar é assim, né? X vezes 4, 4x, mais y vezes 3, 3y, igual a 0. Cheguei em uma equação. Uma equação. Para eu resolver um problema que eu tenho duas incógnitas, né, dois valores desconhecidos, eu preciso ter no mínimo duas equações. Então eu preciso fazer aparecer outra equação. E de onde eu vou tirar essa outra equação? Essa outra equação eu vou tirar da informação que ele falou para mim do módulo. Porque ele disse para mim, olha, o módulo desse vetor R que você tem que encontrar é igual a 1. Como que eu calculo o módulo? Raiz quadrada das suas componentes ao quadrado. Então raiz quadrada de componente x ao quadrado mais componente y ao quadrado tem que ser igual a 1. Essa raiz vem para cá como potência. X ao quadrado mais y ao quadrado é igual a 1 ao quadrado. Que dá na mesma que x ao quadrado mais y ao quadrado igual a 1. Ok. Essa é minha segunda equação. E agora, com esse par de equações, eu consigo descobrir as componentes do vetor que ele quer. Certo? Então, vamos lá. Vou fazer um traço aqui. Eu tenho duas equações. O que eu vou fazer? Eu vou isolar uma incógnita em uma e substituir na outra. Qual, professor? É que você quiser. Pode ser a x, pode ser a y. Vamos isolar, por exemplo, a x. Ó. 4x mais 3y é igual a 0. 3y vai para lá, subtraindo. 4x menos 3y. 4 está multiplicando, vem dividindo. X é igual a menos 3y sobre 4. Isolei o meu x. Agora que eu isolei o meu x, eu substituo ele aqui. Nessa outra equação. Por quê? Porque o meu x agora, ó, x é igual a alguma coisa que só tem y. Então aqui onde tem x, eu vou substituir isso aqui, só vai ter y. Com outra coisa que só tem y. E aí eu vou poder isolar o meu y e descobrir a componente y. Certo? Bora lá então. X ao quadrado menos 3y sobre 4 ao quadrado. Não é x ao quadrado? Ó. Quem é x? Tudo isso ao quadrado. Mais y ao quadrado igual a 1. Se eu tenho uma divisão elevada ao quadrado, eu elevo o de cima e o de baixo ao quadrado.
Se eu tenho uma multiplicação elevada ao quadrado, eu elevo tanto um número quanto o outro ao quadrado. Então isso aqui vai resultar em quê? Menos 3 ao quadrado, que é 9. Y ao quadrado, quadro ao quadrado, 16. Mais y quadrado igual a 1. Show! Vamos continuar. Agora, eu preciso resolver essa parada aqui. E eu tenho fração. Para eu somar a fração, tem que ter o mesmo denominador. Só que o denominador aqui é 16, e aqui é 1, e aqui é 1. Como não tem o mesmo denominador, eu vou fazer o MMC. Professor, eu poderia multiplicar em cruz e multiplicar embaixo? Poderia. Tem algum erro, professor? Nenhum. Tá tudo certo. Tudo certo. Fazer MMC pode, multiplicar em cruz e multiplicar embaixo pode. Não tem problema nenhum. Ok? Inclusive, se quiser, ó, vamos fazer aqui. Ó, vou fazer esse por MMC. O outro eu faço por multiplicar em cruz. MMC aqui vai dar 16. 16 dividido por 16, 1. 1 vezes 9y quadrado, 9y quadrado. 16 dividido por 1, 16. 16 vezes y quadrado, 16y quadrado. 16 dividido por 1, 16. 16 vezes 1, 16. Então, aqui, 16 também, 16. Se você parar para observar, meu querido, o que aconteceu aqui foi o seguinte. Eu precisava ter o mesmo denominador, não precisava? O que ele fez? Multiplicou e dividiu por 16 aqui. O MMC fez isso, ó. 16 vezes 1, 16. 16 vezes 1, 16. E aqui também, ó. 16 vezes 1, 16. 16 vezes y quadrado, 16y quadrado. Foi isso que foi feito. Professor, eu posso? Pode. Por quê? Porque qualquer coisa dividido por ela mesma é 1. Né? 10 dividido por 10, 1. 5 dividido por 5, 1. 16 dividido por 16 é 1. Isso dividido por isso é 1. E não era 1 que estava aqui? É. Esse 16, se eu cortar com esse aqui, ó, eu posso separar, vai sobrar só y quadrado. Então tá tudo certo, tem nada de errado. Olha só, eu posso passar esse 16 para cá multiplicando? Posso, né? Se está dividindo, vem multiplicando. Quando ele vem multiplicando, corta com esse outro 16. Concorda comigo ou não? Concorda? Esse 16 vem para cá multiplicando, corta com esse 16. E vai ficar só 9y quadrado mais 16y quadrado igual a 16. É isso que vai acontecer. Eu posso anular toda essa parte de baixo. 9 mais 16, 25y quadrado. É igual a 16. Esse 25 está multiplicando, vem dividindo. Y quadrado é igual a 16 sobre 25. Está em forma de potência, vai como raiz. Y igual mais ou menos raiz de 16 sobre 25. Raiz de 16 sobre 25, mais ou menos 4/5. Parabéns! Achou uma parte da sua resposta. Uma parte. Correto? Uma parte. Você achou a componente y dos dois vetores. Porque um vai ser positivo, o outro vai ser negativo. Agora eu preciso achar a componente x. Para eu achar a componente x, basta eu fazer o seguinte. Eu vou circular aqui, a gente já sabe que uma resposta é essa. Para eu achar a componente x, basta eu substituir o valor de y em uma das equações. Por exemplo, essa aqui, ó. Eu preciso achar a componente x, né? Essa aqui, ó. Então, ó, x é igual a menos 3 vezes y. Vou pegar a parte positiva, que é 4/5, sobre 4. Menos 3 vezes 4, menos 12. Sobre 5, sobre 4. Se não tem nada debaixo desse 4, é porque é 1. E divisão de fração por fração, eu passo para frente invertido. X é igual a menos 12 sobre 5 vezes 1 sobre 4. Esse 12 eu posso dividir por esse 4, não posso? Porque 12 vezes 1, 12. Dividido por 4, 3. Então ficou menos 3/5. Parabéns. Isso significa que a resposta de um vetor vai ser componente x menos 3/5. Componente y, 4/5 positivo. Muito cuidado com o sinal, não vai me errar esse sinal à toa no final do exercício. Professor, não entendi, não é mais ou menos? É mais ou menos, significa que tem duas respostas. Quando eu peguei a resposta positiva e substituí aqui, eu descobri a componente x e o resultado deu negativo. Então, para x
Para y positivo, o meu x deu negativo. E eu tenho certeza, eu outro vetor r, que aqui vai ser 3/5 positivos e menos 4/5. A parte negativa desse, quando eu substituir aqui, ó, por menos, ó, esse menos com esse menos vai deixar positivo. Vou encontrar 3/5 positivo. Mesma direção, mesmo módulo, só muda o sentido. E para mudar o sentido, basta eu mudar o sinal das componentes. Ok? Professor, como eu sei se o meu exercício está certo? Bom, várias formas você pode fazer. Você pode pegar agora e tirar a prova real da professora Helena. Pega esse vetor, ou esse, ou os dois, e faz o produto escalar com esse vetor. Tem que dar zero, porque se eles são ortogonais tem que dar zero. Outra coisa, ele disse que é unitário. Tira o módulo dele, tem que dar 1. Certo? Aí é certeza absoluta. Se você tiver tempo na sua prova para poder fazer essa checagem, você faz a checagem, mas não tem porquê. Tá tudo certo aqui, tá? Vou repassar para você, ó. Ele me dá a informação que é ortogonal, então produto escalar igual a 0. Ele me dá a informação, vetor unitário, então quer dizer que o módulo é igual a 1. Fiz o produto escalar, encontrei uma equação. Fiz o módulo, encontrei outra equação. Isolo uma incógnita em uma e substituo na outra. Isolei o x, substituí nessa aqui. Dessa forma, eu caí nesse negócio aqui. Tive que fazer o MMC para resolver minha equação. Cheguei em 25y² igual a 16. Passei o 25 dividindo, cheguei em mais ou menos 4/5. Pego uma resposta dessa, substituo na outra equação, porque aqui é a resposta da minha componente y. Eu preciso a componente x, porque um vetor, ele está falando um vetor que tem duas componentes, certo? Poderia ser um que tivesse 3. Ok? Então, sempre saiba o que você está fazendo. Ah, cheguei aqui no y, acabou. Para, né? Tem que saber o que você está fazendo. Ele não quer um vetor? Quer. Se ele quer um vetor, tem tais componentes. Presta atenção. Logo no começo, o que eu falei para você? Ó, a resposta que ele quer é um vetor de componentes x e y. Falei, você pode chamar de laranja e maçã, você pode chamar de banana e limão. Não importa a letra. O importante é você saber o que você precisa, onde você quer chegar. Eu quero chegar nisso aqui, ó. R é igual a x, y. Chegamos, ó. R, x, y. Vamos para o próximo.